Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, não teve jeito. Eu tenho que vir aqui comentar com vocês sobre o casamento às cegas dessa última temporada, que era 50 mais. Eu sempre assisto Casamento às Cegas, o daqui do Brasil, assisti todas as temporadas e assisti algumas também de outros países. E é um programa que eu gosto muito, porque eu gosto de analisar o comportamento humano. Eu não gosto muito de julgar as pessoas, mas acaba que nesses tipos de experimento a gente consegue analisar e tirar alguns aprendizados, né? Principalmente para nós mulheres. Então eu vou tecer alguns comentários aqui, mas não é fazendo julgamento, é analisando o comportamento humano mesmo e extraindo coisas que a gente pode levar para a nossa vida e evitar que a gente passe por aquelas coisas. Eu pensei que essa temporada agora, por ser de pessoas com a idade mais avançada, de 50 mais, pensei que iam ser pessoas mais maduras, que teriam mais leveza, mais vontade de viver as coisas, de compreender o outro, de aceitar o outro, né? Devido às experiências de vida. Mas assim, quem assistiu sabe que assim foi um fracasso, né? Em questão dos relacionamentos. E aí eu vou comentar aqui algumas coisas pontuais que eu acho importante. Vou ser sucinta, vou mais ali no que eu achei mais importante, que são os pontos que me chamaram a atenção nessa temporada. E vamos lá. Antes disso, eu tenho que falar com vocês que contém spoiler, né? Então, quem não assistiu, corre lá e assiste e depois volta aqui para comentar. Eu não me aguentei, gente, porque eu não tenho outras amigas que assistem esse tipo de programa. Quem assiste só eu e meu marido mesmo. E eu fico querendo comentar sobre as coisas que eu gosto dessa análise, porém eu não tenho uma pessoa assim para bater papo sobre isso, então eu tô aqui. E eu quero trocar essas ideias com vocês. Se não assistiram, vai lá e depois volta e vamos conversar por aqui. Eu vou começar pelo primeiro casal. É o casal que se conectou nas cabines e tiveram, assim, uma troca muito boa lá dentro. Eles se envolveram muito, parecia que ia dar super certo, que é a Luciana, de 50 anos, e o Mário Sérgio, de 67. Eles tiveram essa troca muito boa dentro das cabines e acabou que ela que pediu ele em casamento. E assim, gente, isso é uma coisa que depois a gente vai até conversar aqui. Será que é certo? Será que vale a pena a mulher pedir em casamento? Enfim, isso aí é discussão para uma outra hora. Mas o que, que aconteceu? Quando eles foram se encontrar, se ver pessoalmente, ficou nítido que ele desagradou dela, que ele não gostou. E assim, ali naquele momento, ele não conseguiu nem disfarçar a cara. E a Luciana, uma mulher super bonita, né? Eu sinceramente acho ela muito bonita, uma mulher de 50 anos, é 50, né? 50 anos, com aquela beleza toda, super jovial, super com aparência muito boa. E assim, pelo que eu percebi, ela parece que não tá assim nos padrões de pessoa magra. Talvez ele tenha desagradado do corpo dela, não sei, né? Será que ele é gordofóbico, gente? Porque se ele gostou tanto dela lá, como que ele poderia desgostar apenas vendo a aparência dela? Então, eu não entendo muito bem isso, sabe? E assim, cá pra nós, gente, não querendo ser etarista nem nada, mas um senhor desse, 67 anos, ele achou que a Luciana não era suficiente para ele não gostou dela, e ela, sim, ela, pelo visto, ela gostou, porque ela foi receptiva com ele ali na hora, e eu não entendi muito bem. Ou seja, ela não se importou com a aparência dele, porque ele é um senhor. Ele, assim, se a gente for olhar padrões, ele já não tem essa beleza toda. É uma pessoa, né, ajeitada, arrumadinha, mas assim, mas eu percebi que ela não se importou com a aparência dele. Se fosse olhar, comparar as aparências, a Luciana é muito mais bonita, né? Não querendo, assim, fazer juízo de beleza de pessoa, de uma pessoa ou de outra. Mas, gente, eu fico pensando, a autoestima do homem hétero, ela tem que ser engarrafada, encapsulada e vendida, porque não tem lógica, não tem cabimento para mim. Eu fiquei chocada quando ele decidiu não seguir com ela no programa. Agora eu vou falar do casal que deu polêmica aí desde o início, que já
O homem, ele era bem expansivo e a mulher também, então eles deram aí contexto, deram bastante contexto aí para o programa, que foi o Rivo, de 67 anos, e a Silvia, de 62. A Silvia, gente, toda animada, toda expansiva, vocês viram, né? Eu acho às vezes ela até um pouco exagerada, bem efusiva mesmo. E o Rivo também, né? Só que eles tiveram uns contratempos aí, porque o Rivo tinha gostado também da Lica nas cabines. E aí isso serviu aí de briga para eles depois, porque visivelmente, quando ele foi conviver com a Silvia, ele também demonstrou que não tinha gostado dela, ele desagradou dela e ele ficou bem ligado à Lica. Né? Então, acho que quando ele viu a Lica, aí que ele não conseguiu mais ter essa troca com a Silvia. E ficou bem feio, né? Tem um momento lá que antes deles encontrarem com os casais em um evento que eles fazem, ele perguntou para a Silvia assim se teria problema dele olhar para outras mulheres. Olha que absurdo. Qual a necessidade disso, né? Eu não entendo que não tem necessidade nenhuma. Para que ele quer olhar para outra mulher, para outras mulheres, se ele está conectado com aquela pessoa, se ele está indo naquele experimento com o intuito de casar, né? Muito estranho. E aí, gente, tem alguns momentos que ela reclama que ele não é carinhoso com ela, que ele não dá atenção para ela, e ele não é receptivo com isso. Ele acaba sendo muito grosseiro com ela. Tem uma cena da praia que eles estão na praia, que ela vai, né, perguntar isso para ele, e ele acaba fazendo a maior grosseria com ela, assim, coisa mais horrorosa, muito indelicado, muito grosseiro, desagradável. Eu penso assim, ele não era obrigado a gostar dela, certo? Mas tinha que ter uma educação, uma delicadeza e conversar com ela, explicar que não gostou, que prefere sair do programa e sair. E aí eu não entendo como que ela ainda quis prosseguir naquilo. Depois eles ainda vão numa festa lá na praia com todos os casais e eu não entendo o que ela foi fazer lá. Quando chega lá, aí que ele fica mais distante dela e ela até faz uma ceninha lá na água que ela ficou nervosa por causa dele e porque as outras pessoas também desagradaram de umas atitudes que ela teve lá, então ela quis mostrar que ela tinha autoestima, etc. Mas assim, para mim foi um desespero, foi uma atitude de desespero ali. Enfim, o que vocês acharam desse momento aí, se vocês assistiram? E aí depois ele convida ela para um jantar e eu penso, poxa, agora ele vai se redimir, ele vai perceber que ele fez um papelão e vai se desculpar. Mas não. Quando eles chegam lá nesse encontro, aí que ele é mais grosseiro com ela e assim, nossa, nada a ver. Só que aí nesse momento, aí a Silvia realmente se ligou, jogou até a aliança dentro da taça e finalizaram ali a participação deles. Agora, o terceiro casal que eu vou comentar aí, que já está um pouco relacionado ao Rivo e à Silvia, que é a Lica, de 51 anos, e o Leonardo, de 50 anos. Vamos lá falar, né? O Leonardo, ele era o meio galã, assim, dessa edição, era uma pessoa muito quieta, muito sensato, aparentemente educado, pelo menos foi o que a edição mostrou, né? E a Lica, eu percebi que ela é uma pessoa que, assim, reclamava muito das coisas, nada para ela estava bom, e ela cobrava muito dele, assim, atitude, cobrava dele ter mais energia com ela, mas ela parecia uma pessoa tão parada, tão sem energia, que eu não entendia, era meio contraditório ela querer isso dele, enquanto ela aparentava, assim, uma pessoa tão com a energia baixa. E aí ficou também um pouco aparente que ela ficou um pouco ligada ao Rivo, mas porque o Rivo realmente foi falar para ela que tinha gostado dela, que estava balançado, que não estava conseguindo conviver com a Silvia, e aí fica bem aparente mesmo que ela ficou um pouco interessada pelo Rivo, mas mesmo assim ela não desistiu do Leonardo. E aí até engraçado que teve um momento que ela disse para ele disse para o Rivo que o Leonardo era muito parado, e aí que o Rivo vira um palhaço, que ele acha que tem que aparecer porque ele tem que ser animado. Ai, gente,
Não vou nem comentar. Então, assim, o Leonardo, ninguém sabe dizer ao certo se ele é daquele jeito mesmo ou se ele apenas estava desinteressado na Lica. E eu penso nessa segunda opção porque quando o Rivo fala que está interessado na Lica, ele falou com ele alguns momentos, né, dentro do programa. Ele nem portou, ele nem mudou o semblante, ou seja, se ele tivesse bem ligado a ela, eu acredito que ele deveria sim sentir um pouquinho de ciúmes, e ele não sentiu. E aí o que acontece? Quando eles vão para a convivência, aí dá para perceber que eles não dão certo, eles têm algumas questões, algumas incompatibilidades, e aí eles acabam saindo do programa também. No caso, é a Lica que decidiu ir. Então, esses aí não foram para o altar, né? Agora eu vou falar dos casais que foram para o altar. O primeiro que eu queria falar, a Nívia e o Ricardo. A Nívia tem 57 anos e o Ricardo tem 53, o uruguaio, né? A princípio eu pensei que esse casal ia dar super certo. Eu estava super torcendo por eles, porque a Nívia é uma mulher assim maravilhosa, linda, elegante, educada, bem resolvida. Então assim, a gente se encanta por ela, né? Por ela ter aquele jeito dela, e eu não consigo entender como alguém, no final das contas, não gostaria de ter uma mulher daquela ao lado. O Ricardo também parece uma pessoa agradável, e eles vão convivendo ali, dando super certo, tendo uma troca. Só que, apesar deles darem super certo, dá para perceber que o Ricardo fica incomodado com algumas coisas da Nívia, coisas assim que são tão pequenas que eu não entendo como pode incomodar tanto. E ela também parece que fica sempre naquela necessidade dele validar, dele falar que está gostando das coisas. Eles tiveram uns pequenos impasses por causa dessas coisas. Só que aí, gente, a gente tem um balde de água fria quando eles têm um encontro, um jantar, e estão trocando ideia, e aí, por um acaso, a Nívia conta que tinha escrito os votos dela. E aí ele fica super nervoso, falando que ele não sabia dessa coisa de votos, que ela estava tendo informação, ele meio que se sentiu enganado. E aí ele fica muito nervoso por uma coisa assim mínima, levanta e deixa ela lá. Ô, gente, essa hora, sério, dá vontade de entrar dentro do programa. Eu não entendo como que a Nívia simplesmente não pegou as coisas dela naquela hora e saiu. Mas assim, ela é uma mulher muito calma, muito sábia, ela esperou, ela ainda voltou lá para o apartamento que eles estavam morando e tentou seguir com aquilo ali, né? E assim, depois ela meio que entendeu a situação e ressignificou aquilo e eles continuaram no experimento e foram até o altar. Quando chegou no altar, a Nívia sabiamente disse não e ele também disse não. Eu já esperava que isso ia acontecer, porque, gente, aquela atitude dele no restaurante, assim, mostra muita coisa, né? Isso daí já é uma demonstração do que a pessoa é, de como ela age diante das situações. E, assim, não é nada legal a forma que ele agiu com ela. Então, graças a Deus que ela falou não. Livramento. Agora, outro casal com uma mulher sensacional, que é a Aide, de 60 anos, e o Edmilson, o Ed, de 65 anos. Esse casal é bem divertido, né? Eles vão também lá para a lua de mel, depois para a convivência, e aparentemente eles dão super certo. A Aide é aquele tipo de mulher super bem resolvida, ela não cria caso com bobeira, ela é bem leve, ela tem um jeito de levar a vida assim muito interessante, né? Muito admirável. E o Edmilson, aquela pessoa também super alegre, super extrovertida, e aí parecia que eles iam realmente engatar aí e continuar nesse relacionamento até o final. Eles não tiveram muitas desavenças assim, mas parecia, já ficava um pouco claro que o Ed estava assim, levando aquilo ali, tipo, tá bom, a ideia é legal, tô gostando e vamos ver no que dá isso. No altar, a Aide fala que sim, né? E o Ed, ele também fala que sim, que aceita casar com ela, porém, ele fala uma coisa assim, no sentido de que, sim, eu aceito e vamos ser felizes o tempo que durar. E ele tem uma atitude lá naquele momento muito ligada a ele, parece que ele não tá fazendo aquela conexão com ela no altar. Eu achei assim, ele bem disperso, ele bem ligado a ele mesmo,
ao jeito dele, às coisas que ele gosta. Isso soou um pouco estranho para mim. Mas então, né, eles casaram e foram viver, mas fato é que depois de pouco tempo, eles se separaram, né? Depois mostrou essa parte que eles não deram certo, porque a Aide comentou assim que ela teve que muitas vezes ela teve que se invalidar, ela teve que abrir mão de quem ela era, e assim, parece que o Ed, na vida real, ele era um pouco egoísta, né? Ele gostava das coisas do jeito dele e, tipo, falava, eu não gosto de discutir. Então, assim, ele não queria conversar e pontuar as coisas para eles se acertarem. Então, eu acho que ela ficou, assim, se sentindo acuada nessa relação, diminuída, né? E aí eles terminaram. Parece também, gente, que isso aí já estava meio óbvio que ia acontecer, né? O Ed até tinha fama assim de galinha, então acho que dificilmente quando um homem ele é galinha, ele consegue colocar a mulher assim como esposa e respeitar e fazer valer as vontades dela também, porque ele pensa que ele tem disponível várias outras mulheres, né? Fica difícil dele focar naquela pessoa que está ali do lado dele, diante de tantas opções que ele tem. Então, assim, eu acho que já estava também meio óbvio que isso iria acontecer. Dentro de uma relação, se só um lado prevalecer, nunca vai dar certo. Os dois têm que ter o mesmo peso, né? Tem que ter um equilíbrio aí para poder funcionar, o que não foi o caso da Aide e do Ed. E por último, o casal que mais causou nessa edição, e foi a Lucielma, de 51 anos, e o Mário Roberto, de 50 anos. A Lucielma, gente, muito decidida, muito focada nas coisas que ela quer, muito intensa. E o Mário Roberto, ele já era aquela pessoa mais na dele, mais retraída, mais contida, né? Então eles tinham aí uma diferença muito grande de personalidade. E a Lucielma sempre deixou claro que ela ia casar, que esse era o foco dela. Então o foco dela não foi entender se aquilo ali ia dar certo, era casar. Era isso que ela queria, independente se o cara tivesse igual uma pedra de gelo. Então, assim, ele com esse jeito dele, pelo menos ele não mentiu. Várias oportunidades que ela falava uma coisa bem intensa, falava que amava, ele não mentia para ela, ele jogava real. Então, assim, ela não aceitou isso daí porque não quis, né? Ela não percebeu os sinais porque não quis, ou percebeu e ignorou. E é tanto que tem um episódio, um momento lá, que ela escreve uma carta para ele, declarando o amor, e aí ela lê essa carta. Então, acho que ela espera naquele momento ali que ele retribua, né, esse sentimento e ele fale alguma coisa legal com ela. Porém, ele é todo seco. E ele só fala, olha, nós estamos vivendo e está sendo bom e tal, mas ele não retribui, ele não fala que ama ela também. Aí nesse momento dá até uma vergonhazinha alheia, porque ela fica assim, bem chateada, mas mesmo assim ela diz, né, que não tem problema se ele ainda não ama ela, mas que ela quer prosseguir, ela quer fazer dar certo. Eu achei, gente, o Mário Roberto muito desinteressado. Eu acho que eles só foram até o final pela energia depositada pela Lucielma. Se ela não tivesse aquela energia toda ali, eles não saíam nem dos primeiros dias, porque o homem, a cara dele era assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. Outra coisa que eu queria comentar sobre o Mário Roberto. Eles fazem uma ligação quando eles voltam para a vida deles, com telefone e tal, eles começam a fazer contatos com as pessoas da família, conhecer amigos, etc. E aí eles fazem uma videochamada para falar com a mãe do Mário. E aí, a mãe dele, ela o jeito dela ali naquele momento, parece que ela não gostou daquela situação toda. E para mim, ficou bem nítido que ele ainda é o filhinho da mamãe, né? 50 anos. Então, assim, gente, eu sei lá, eu achei uma situação muito desagradável e aí a Lucielma, ela tenta remediar aquilo ali e tornar uma conversa mais agradável, mas assim, foi climão, eu achei. E eu achei que ele é aquele tipo de cara que fica velho sendo o filhinho da mamãe. O que eu acho interessante comentar aqui, gente, que como que uma mulher tão alta astral,
tão bem, né, bem resolvida, uma mulher independente, como que se submete a umas coisas dessa? Ali na hora da carta, caso ela não tivesse percebido o desinteresse dele antes, ali naquele dia da carta, gente, já era para ela ter saído fora. Não precisava prosseguir com isso. As coisas têm que ser recíprocas. A gente não pode querer só da parte da gente, não. E aí, no casamento, eles, né, foram para o dia do casamento, mas ela decidiu fugir. Eu não sei se por vontade própria, ou se ela ficou com medo do não. Sei que ela fugiu, ela não foi até o altar. E quando o Kleber Toledo, ele fala com o Mário, é Mário Jorge? Eu sempre esqueço o nome dele. Mário Roberto. Quando o Kleber vai falar com o Mário Jorge que a Luciana não vai, ele abre um sorriso, parece que ele fica super feliz que ela não vai lá. Então, assim, gente, que situação. E aí ela deixa uma carta explicando para ele, né, o rolê todo ali. E ele simplesmente joga a carta no lixo. O que vocês acham dessa situação, dessa carta? Eu penso que se ele tinha um mínimo de interesse, um mínimo assim, de consideração, eu acho que ele gostaria de entender o porquê que ela fez e leria a carta. Mas ele não leu. E aí, gente, no episódio final, é mostrado lá, né, que apesar dela ter fugido, né, e dito não, ele também disse que iria dizer não lá no altar, ela começou a ligar para ele, ligar para o celular dos familiares, dos amigos, e ele começou a bloquear. Quando ele bloqueou, ela começou a ligar do celular de outras pessoas, e aí parece que ela foi até lá onde que ele mora e trabalha também, né? Parece que ele mora num barracão de escola de samba. Então foi tipo uma perseguição, né? Um stalker. E isso é crime, né? Eu não sei se ele tomou providência, eu acredito que ele estava assim, bem agoniado com ela, eu acho que ele já estava assim de altas, né? Então ele deve ter recebido isso da pior forma possível e ela mesma confessa que ela foi muito incisiva na tentativa de falar com ele. E aí ela fala que queria entender aquilo que aconteceu. Mas entender o quê? Se ela mesma fugiu do lugar lá onde que foi o casamento, se ela mesma disse que ia dizer não. Então, assim, eu fico pensando, o que ela queria? Ela queria ouvir o não da boca dele? Ou ela ainda imaginava que ele poderia querer reatar? Gente, um absurdo. E como que ela ainda queria contato com ele depois disso tudo que aconteceu, que ela tomou ciência, que ela teve tempo para refletir sobre as atitudes dele, para ver que realmente ele não queria ficar com ela. É a mesma coisa de tem uma historinha que conta, né, que quando a cobra te pica, você tem que sair fora da cobra, você tem que ir embora e não ir lá na cobra e ficar assim, ah, por que você me picou? Você não podia ter feito isso comigo. Então, eu acho que ela queria, não sei, ela queria entender a cobra que picou ela, que no caso foi o Mário Roberto. Mas, gente, que situação. Então, no final das contas, nenhum casal ficou junto. E eu me pergunto, essa conexão das cabines, essa conexão às cegas, será que ela é real? Será que ela realmente é uma coisa verdadeira ou é uma ilusão ali daquele momento? Porque não tem cabimento de nenhum casal ter ficado junto nessa edição. E aí, justamente a edição que eu achava que o pessoal ia ficar, porque já estão mais velhos, talvez tá querendo um companheiro, uma companheira. E aí eu chego no ponto que eu queria chegar, do que a gente pode extrair desse experimento, né? E eu vou falar alguns pontos aqui e queria trocar essa ideia com vocês. Primeiramente, é muito problemático envelhecer sem adquirir sabedoria. Outro ponto que eu também percebi é que as mulheres, elas sim estão dispostas a entrar no relacionamento, a viver uma relação séria, a focar, né, numa pessoa só. E talvez os homens tenham um pouco de dificuldade. E aí, quanto mais velhos vão ficando, parece que é pior, né? Assim, talvez, gente, essa amostra de pessoas que pegaram para esse programa não seria um parâmetro real da média, né, do mundo. Mas até vendo o programa e as situações da vida, a gente percebe que realmente as mulheres, elas querem um relacionamento de verdade. Outro ponto, temos que aprender a nos valorizar.
Eu sempre falo muito sobre isso aqui, sobre a gente saber o nosso valor, sobre a gente apreciar a nossa pessoa, sobre a gente evitar situações que vão nos deixar triste, que vão nos constranger, que vão nos trazer sentimentos que a gente não quer viver. Porque será que vale a pena a gente se expor, a gente ficar vulnerável, procurando uma pessoa, talvez até né, nessa idade mais avançada aí que eles estavam? Será que vale a pena? Será que para essas mulheres, de verdade, será que o experimento foi bom? Ou será que elas se arrependeram? Eu acho que talvez a pessoa fala que não arrependeu, gente, mas assim, diante de algumas coisas que aconteceram, sinceramente, eu teria me arrependido. Então eu penso que nós mulheres, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente tem que se resguardar, tem que se proteger de certas situações. Outra coisa, ouvir a intuição. Gente, nós não podemos ignorar a nossa intuição. Geralmente ela tá certa. Geralmente a nossa intuição, ela tá falando uma verdade, né? Não tô falando aí de paranoia, de pessoa que tem mania de achar que tudo vai dar errado, mania de perseguição, não. Se você percebe que você é sensata para ouvir os sinais, ouça. Então, no caso, eu não tô falando que a pessoa tem que desistir do amor. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que cultivar e tem que priorizar o amor próprio, sempre. Eu sempre toco nesse ponto aqui, gente, mas vendo esse experimento aí do casamento às cegas, para mim ficou muito claro, eu aprendi muito com isso aí. E eu quero que vocês me falem aí, o que vocês acharam dessa temporada, se vocês concordam com os meus comentários, se não concordam também pode falar e pode acrescentar alguma coisa. E eu fico por aqui, fiquem com Deus, até mais.